Vamos dar continuidade a essa série aí, ó. Feridas que marcam, amor que transforma. Estamos na semana 4, da vergonha à honra. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma história. Vamos direto para a história hoje, que está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Vamos direto para a história. Diz assim a palavra de Deus. Ora, havia um certo homem de Ramataim, Zofi, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zufi, em Efrateu. E ele tinha 2 esposas. O nome de uma era Ana, o nome de outra era Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem, e ela não tinha filhos porque era estéril, né? Porque essa versão aqui não coloca exatamente assim. E esse homem subia da sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e as filhas delas porções. Mas para Ana, ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana. Mas o Senhor havia fechado seu ventre, ela era estéril. E a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor deste modo, ela, a Penina, provocava Ana. Por isso ela chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que tu choras? E por que não comes? E por que teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Com certeza vocês já devem ter ouvido essa história. E aí fala de um homem, como eu falei aqui, fala de um homem chamado Eucana e suas mulheres. A Bíblia fala que ele é um homem piedoso, né? E que ele tinha 2 mulheres. Uma mulher era chamada de Ana. Ana era esposa, como eu acabei de ler, era uma esposa amada. Só que o ventre dela estava o quê? Fechado. Ela era o quê? Estéril. E a outra esposa era chamada de Penina. A esposa Penina, no caso, ela era fértil. Ela tinha filhos. Mas ela tinha uma ação, algo que não era muito bom. Ela humilhava muito a Ana, porque a Ana não tinha filhos. Gente, é importante que vocês entendam uma coisa. Na cultura hebraica, professora Silvaneide, a esterilidade era considerado uma situação de vergonha para aquela mulher. Se você olhar lá no Salmo 127:3, é o salmo que fala que filhos são herança do Senhor. Então a mulher estéril não era abençoada nesse sentido. Então a esterilidade de Ana gerou nela uma ferida, por conta da humilhação da Penina. Então, qual é a ferida que nós vamos falar hoje, Lorena? Vamos falar sobre a ferida da humilhação. Essa ferida que colocava Ana em uma posição, gente, de vergonha diante dos outros. Para Ana, precisamos entender isso, ser estéril não era só você não ter filhos, era carregar realmente um peso emocional, um peso espiritual e um
peso, claro, social, além do mais. E assim como Ana, que acabamos de ler essa história, que chorava, sentia realmente essa dor, ela se sentia diminuída diante dessas provocações de Penina. Muitos de nós, por conta de humilhações que passamos ao longo da vida, carregamos também esse peso. E passamos uma vida, mesmo agora na fase adulta, lembrando de situações que aconteceram muitas vezes, até mesmo lá atrás. Situações que às vezes fomos rebaixados, que fomos expostos, onde até mesmo a nossa dignidade foi colocada em xeque. Então hoje nós vamos falar de humilhação. Gente, se existe uma situação também que todos nós já passamos na vida, é alguma situação de humilhação. Todos nós, não tem ninguém que passe nessa vida imune a sermos de alguma forma humilhados. Todos nós vamos passar, ou já passamos por um momento como esse. E assim como eu sempre falo, essas situações, elas não deixam marcas físicas, elas não deixam marcas visíveis, mas elas deixam marcas invisíveis na sua alma. Cicatrizes que vão ao longo do tempo crescendo e moldando a sua forma de ver, inclusive o mundo e inclusive a si mesmo. A humilhação, gente, é algo que, quando eu falo, não é só você solicitou algo a alguém, ele lhe disse um não, às vezes nem sempre da forma da melhor possível. Não é só sobre o receber um não. É sobre quando você tem um cenário, uma situação, onde a sua fraqueza é exposta, como aconteceu com Ana. Onde a sua limitação é exposta. Onde você acaba se vulnerabilizando porque alguém fez questão de fazer isso para lhe ridicularizar, como Penina fazia com Ana. Entenda uma coisa, gente. Humilhação, ele é o contrário da honra. Enquanto a honra levanta, a humilhação rebaixa. E numa cultura como a nossa, que nós queremos instituir, não só aqui, mas na terra, porque é a cultura do reino, nós precisamos curar as feridas que temos nessa área. Porque se nós não curarmos essa realidade, qual é a tendência? Repetirmos. Aquilo que fizeram conosco, nós vamos fazer com as outras pessoas. E Ana viveu essa realidade muito dolorosa. Ela era amada, tá, por Eucana. Não era sobre Eucana. Mas a esterilidade dela levou ela para esse lugar de humilhação. Porque o inimigo sempre vai levantar alguém para lhe ferir. Porque entenda, a gente fala muito. Eu nunca vi ninguém sair de um ambiente como, por exemplo, igreja, por conta de problemas espirituais. Porque a teologia não é a nossa rotina. A nossa rotina, sabe o que é? Pessoas saem de um ambiente como esse, de ambientes no trabalho, de um contexto de relacionamentos, por problemas emocionais. E o inimigo vai levantar pessoas para lhe machucar. E se você não curar as suas feridas, daqui a pouco o inimigo vai usar você para machucar outras pessoas. Então, quando você se deparar com realidades, por exemplo, uma esposa que ouve do seu marido: você não serve para nada, eu nunca vi você fazer uma comida que preste. Você fez aquilo ali com maior amor, com maior dedicação. E o marido, ferido, machucado já de outras realidades dele, ele larga essa para você. Um filho, gente, que muitas vezes é comparado com o irmão. Quantos adultos hoje
nós ouvimos em sala de aconselhamento, com frases que ela ouviu quando era pequenininho. Por que você não é como seu irmão? E o homem hoje, a mulher hoje, chega aqui com 40, com 50 anos, com essa frase na cabeça que parece que aconteceu ontem. E aí você quer tentar entender porque a vida dela está paralisada profissionalmente. Sabe por quê? Porque o pai dela ou a mãe dela disse que ela não era boa. Disse que ela não ia servir para nada. Disse que ela não era como o irmão dela, que era um sucesso. Está dando para entender, gente? Eu sei que eu posso estar falando da ferida de alguns de vocês. Mas se Deus trouxe vocês aqui, num domingo, 8 horas da manhã, é porque você precisa ouvir isso para encarar essas realidades. Essas palavras, gente, elas não ficaram lá atrás. A coisa que eu mais gostaria que as pessoas na comunidade das nações entendessem é que as palavras duras que ouvimos, as experiências negativas que tivemos ao longo da nossa vida, não ficaram lá atrás. Preste atenção nisso. Não ficaram no ano de 1900 e não sei quanto. Elas ecoam na sua alma porque você não tratou. Eu falo sempre para a pastora. Ela é uma mulher de dores, uma mulher de feridas, que passou por várias situações. E eu digo a ela, se você não tivesse tratado na época certa e continua até hoje, era para estar numa cama. Pessoas que passaram por muito menos estão apáticas, destruídas na sua alma, deprimidas na sua alma, porque não buscaram virar a chave, não buscaram entender o que é que estava acontecendo no seu interior e se entregaram à dor. Então, quantas pessoas, às vezes no ambiente de trabalho, e o chefe, por alguma situação, diz a ele, você é um incompetente. E aquela pessoa fica com aquilo ali. E ela não consegue romper naquela área. Travada. E assim como Ana chorava continuamente, que a palavra fala constantemente, por causa da provocação de Penina, muitas pessoas ainda hoje, 2025, ainda choram. Assim como Ana chorava, só que chora em silêncio. E acabam vivendo uma vida retraída, anulada, porque foi marcada com a marca da humilhação. Está dando para entender, gente? E aí aquela criança, ela cresce acreditando que ela não tem valor, porque ouviu alguém importante para ela dizer que ela não tinha valor. O adulto chega numa fase agora, vocês adultos já. E aí porque eles não se veem, porque alguém disse que ele era burro, alguém disse que ele não prestava, alguém disse que o irmão era melhor. Ele passa uma vida querendo provar algo para as pessoas. É o tempo todo querendo provar algo para alguém. Está dando para entender, gente? E aí, o versículo 8 diz assim: Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O texto bíblico mostra aqui uma mulher que vivia em um conflito. Um conflito externo e um conflito interno. O conflito interno é porque ela carregava aquela dor de não poder gerar filhos. E ela sabia que para a sociedade o que aquilo significava. O conflito externo é exatamente porque
Penina, abençoada da Penina, pegava essa situação dela e jogava para a luz ali. E transformava aquela situação dela em uma munição para atacar emocionalmente aquela moça. Gente, tem muita gente cruel. Você pensa que isso aconteceu há não sei quantos milhões de anos atrás? Não, isso acontece nos dias de hoje. Isso pode ter acontecido na sua vida. E isso ainda pode acontecer. Mas o que importa é que você vai aprender hoje a como lidar com essas situações. Porque cada situação que Ana passava, cada olhar de desprezo que ela passava, cada palavra de zombaria que Penina dava a ela, era como se tivesse o quê? Reforçando a ferida, magoando aquela ferida. E o resultado é devastador, como a gente viu. Ana só chorava. A palavra fala, né? Que ela perdeu de peso, ela não tinha ânimo nem para comer. Quantas pessoas, gente, eu me lembro que num processo meu de humilhação eu perdi 8 quilos. 8 quilos eu perdi. Eu ainda estou nessa fase recuperando. Mas tá bom, assim tá bom. Mas 8 quilos eu perdi. Lorena, o que foi que aconteceu? Testemunho, ele tem tempo. E um dia eu conto para vocês a história completa. Então, perde o apetite. A alma dela estava sendo prensada, oprimida. Gente, preste atenção numa coisa. Quanto vale um cacho de uva? Quanto vale, pastora? A senhora que é uma dona de casa. Um bom cacho de uva. De valor, R$5, um bom cacho, vamos botar R$10, tá bom? Vamos botar exagerando aquelas uvas maravilhosas importadas, R$15. Tá bem? Gente, tem vinhos que custam mais de R$500 mil uma garrafa. Aquele vinho, a origem dele é o quê? A uva. O seu valor muitas vezes vai aumentar depois do processo que você vai passar. Amém? Entendam uma coisa. Para sair do vinho da uva para o vinho, tem um processo muito doloroso. É muito esmagamento. Eu estou doida para contar para vocês o final dessa história. Mas que para isso, para você ganhar o valor de uma garrafa de R$500 mil, você tem que passar pelo processo. Ana só foi honrada como ela foi no final, depois de passar no processo, depois de fazer os passos que eu vou ensinar para vocês hoje. Mas tem coisas em nossa vida que não vai acontecer antes sem passar pelo processo. E você precisa entender que esse processo vai gerar valor na sua vida. Vai gerar valor. Gente, de uma uva vai sair vinhos. A mesma coisa que é outro exemplo. O azeite com a azeitona ali. Daquela estrutura sai um líquido que é altamente precioso. Tem azeite, gente, que custa R$500, R$600. Mas ele passou por um processo de prensa. E assim aconteceu com Ana. E Ana soube se posicionar da forma certa. E a gente vai ver. Mas até chegar nesse momento da honra, a palavra é da vergonha. A honra tem um caminho. Ana chorou muito. Ela foi realmente muito abalada. Quantas vezes, gente, estamos vivendo o mesmo resultado da Ana? Numa tristeza crônica, numa tristeza profunda.
Porque alguém fez algo com você que lhe humilhou. Uma sensação de peso que parece que nunca passa. A estima nem se fala, está lá embaixo. A pessoa acredita que ela não tem valor, porque quem ela tem como referência diz que ela não tem valor. Uma insegurança absurda. Por quê? E se eu fizer de novo? E se eu falhar? E se eu errar? E aí vão zombar de mim novamente. E aí vão me ridicularizar aí novamente. E aí qual é a tendência dessa pessoa? Se isolar. E aí evita novos relacionamentos, novas amizades. Porque tem medo de reviver a dor. Quantas vezes, gente, nós deixamos de avançar mesmo. Avançar como pessoa, avançar como profissional, avançar como filha de Deus ou filho de Deus, por conta de uma palavra de humilhação, que está aqui ecoando, porque não foi tratada. Quantas mulheres, isso aqui é muito sério, e eu estou começando a perceber isso mais na sala de aconselhamento. Eu marquei uma libertação com uma pessoa, porque eu estou achando, numa impressão espiritual, que porque essa pessoa está com problemas com a mãe, ela não está conseguindo engravidar. Quantas pessoas, quantas mulheres não acreditam que elas podem ser mães? E ela precisa resolver isso. Porque a vida dela pode estar paralisada em uma frase, em uma ação, em uma situação que aconteceu lá atrás. E ela não tem como ser mãe se ela não perdoar a mãe dela. Você é fruto das mulheres da sua vida. No caso, uma mulher. Uma mulher, ela é o somatório das mulheres da vida dela. E se ela não perdoa uma mulher, é como se ela tirasse uma mulher da vida dela. Vocês estão entendendo? É assim. Aí fica um vazio. Aí Deus diz, trata primeiro isso aqui, porque senão você não vai ser uma boa mãe. E quantas mulheres não estão se sentindo aptas para ser mãe? Outras para ser empresárias, outras inclusive para ser esposa, porque alguém disse uma palavra e ela não se sente capaz para isso. Amém, gente? As lágrimas constantes de Ana nos mostram que a dor, no caso aí a dor da humilhação, ela não é passageira. É algo contínuo. A palavra fala que ela chorava continuamente. E esse é o grande problema da humilhação, que é o grande problema das feridas emocionais. Permanece. É algo que não machuca só na hora que você ouve. Machuca no momento, mas vai deixando essas marquinhas se acumulando ao longo da vida. E se essas feridas não forem tratadas, se não for tratada, isso vai gerar consequências. Consequências profundas na alma desse homem, consequências profundas na alma dessa mulher. Que consequências, Lorena? E é isso que a gente vai ver. Quantos homens e quantas mulheres estão aí com identidade distorcida, porque receberam, principalmente de pai e mãe, palavras duras. E aí uma pessoa humilhada começa a acreditar aquilo que falaram para ela. Com certeza aquela zombaria de Penina ecoava na mente de Ana. Você não serve para nada. Você é incapaz de gerar. Você é a menor de todas. Isso ficava na cabeça dela. E aí com o tempo,
aquela mentira, porque isso é uma mentira. É por isso que nós cristãos precisamos ler a palavra do Senhor, porque lá é a verdade, aqui é a verdade, aqui é a sua verdade. E essa verdade, se você não souber, Satanás vai dizer um monte de mentira para você e você vai acreditar. A criança que ouviu, você nunca vai ser ninguém. O funcionário que ouviu, você é um incompetente. Você vai lá, deixando isso lá dentro, e isso vai roubando de você a sua real identidade. Isso vai roubando de você aquilo que Deus diz que você é. Mas se você não conhece isso, eu não sei o dia, mas vai chegar um tempo que os cristãos vão começar a olhar para a Bíblia. Porque enquanto vocês não olharem, lerem, debruçarem, a melhor dia do momento da minha vida é quando eu estou aqui. É quando eu estou aqui, abro meu caderno, abro minha Bíblia, abro meu iPad. Eu vou pegando tudo para poder aprender. Porque eu não quero mais ser escrava. Porque eu fui muitos anos escrava, enganada. E tem um monte de gente que está aí. Está tudo bem, está tudo bem. E Satanás disse, eu não preciso nem topar em você, porque você se mata sozinho. Porque você não sabe quem você é. Nem com você eu não perco mais tempo. As pessoas dizem, Lorena, como é que você aguenta tanta oposição? Eu digo, está tudo bem. Porque se está opondo, é porque eu estou indo para o caminho certo. E se você não tiver oposição, eu vou lhe dizer uma coisa, você está do lado errado. E muitas vezes você está do lado errado porque você não se posicionou como um filho. Você diz que é filho de Deus, mas você não age como Ele. Outra consequência: comportamentos defensivos. Quem é ferido, gente, pela humilhação, tende a viver continuamente na defensiva. Parece que tem uma arma o tempo todo apontado na cabeça dele, que ele precisa se defender. É daí, às vezes, de onde vem a raiz do orgulho. Lorena, eu nunca vi tanto orgulho na vida daquela pessoa. Tanta soberba. Vem da onde? Sabe o quê? Você não sabe o que ela passou quando ela era criança. As palavras que ela ouviu. E aí aquela pessoa cresce em orgulho, achando que aquilo ali vai proteger ela. Piorou, não vai. Sabe o que aquilo vai acontecer? Isolar ela cada vez mais, porque ninguém vai suportar, você vai ficar só. Ninguém aguenta essas pessoas que acham que são superiores às outras. Existem várias formas de defender. Tem uns que vai ser com palavras, que aí vai afastar outras pessoas. Tem outras que vai ser por conta de comportamentos e fisionomias. Existem várias formas de você se defender, quando na verdade você deveria tão somente se render aos pés do Senhor, como Ana fez. A questão é que as pessoas pegam o caminho errado para resolver uma situação. E o caminho errado para resolver uma situação só vai piorar a situação dela. Aquilo ali vai levar ela para caminhos ainda piores. Alguns podem até se tornar, inclusive, autossabotador, porque elas se protegem tanto. E aí começa, como ela não quer correr risco mais de errar de novo, elas se defendem tanto que elas acabam se autossabotando. Lembra da história de Pedro? Que está lá em João 21:3. Pedro, após negar Jesus, gente, ele se sentiu ali envergonhado, humilhado diante daquela coisa que ele mesmo fez. E o que foi que ele fez? Se afastou.
A vergonha dele empurrou ele para trás. Ele voltou a pescar. Ele, em vez de ir para o chamado dele, ele voltou para a origem dele. Quantas pessoas, gente, que tem um dom lindo, tem uma capacidade linda de ministrar, tem um dom da palavra, tem uma oratória impecável, mas não fala. Porque tem uma humilhação, porque lá atrás alguém ridicularizou ele. E aí, gente, quando você, a pessoa que é humilhado, não trata essas realidades, foi como eu já disse hoje, isso tem uma tendência de ser o seu modus operandi. Aquilo que lhe fizeram, você vai fazer no outro. Quantos pais que passaram por situações difíceis com seus filhos. E esses filhos agora cresceram. E esses filhos fazem as mesmas coisas com os filhos. O pai lá desconta nos filhos. E aí fica o ciclo. Por isso que é o livro do bispo, né? É de gerações. Qual o legado você está deixando para os seus filhos? Entenda, gente, a boca fala do que o coração está cheio. Se você humilha os seus filhos, se você não consegue dar palavras de amor, de afeto, de carinho, é porque você está cheio de amargura no seu coração. Quando o coração está cheio de humilhação, a boca vai reproduzir o quê? Ferida, humilhação. E por último, quantas pessoas, por conta da humilhação, estão paralisadas no propósito dela? Porque a humilhação, gente, a depender de como isso aconteceu, isso tem a capacidade de congelar os sonhos da pessoa. Paralisar realmente o destino dela. Porque ela começa a acreditar na voz da humilhação e cala a voz de Deus na vida dela. Quantos jovens que não estão estudando hoje, não se candidatam a fazer um vestibular, um curso, porque o pai diz a ele: você nunca vai conseguir ser médico. Você nunca vai conseguir ser advogado. E aí ele começa a tomar decisões baseado nessas frases. E aí começa a enterrar todos esses sonhos que poderia ser o destino deles. Quantos sonhos estão enterrados por vozes de humilhação? Mas hoje, gente, nós viemos aqui justamente para mostrar, Lorena, que coisa, que situação. E o que foi que Ana fez diante dessa humilhação de Penina? Ministério do Louvor. E é que é isso que eu quero mostrar para vocês. Para mim esse é o ápice da nossa fala. Ana poderia ter escolhido, gente, diante daquele cenário, deixa eu dizer a vocês, algumas posturas. Uma postura seria o quê? Se entregar ao ressentimento, guardar aquilo no coração dela. Isso era uma postura. Uma outra postura que Ana poderia ter tido: eu vou responder a Penina na mesma moeda. Ou seja, Ana poderia ter pago ofensa por ofensa. Mas Ana não escolheu nenhuma dessas posturas. E o versículo 10, paramos de ler no versículo 8. E o versículo 10 diz assim, preste atenção: e com a alma amargurada, Ana chorou muito e orou ao Senhor. Ela não escolheu revidar, ela não escolheu guardar aquela humilhação. Ela teve a melhor escolha da vida dela. Ela orou ao Senhor. Ela pegou aquela dor e colocou no lugar certo. Ela derramou
levou aquela dor da alma dela aos pés do Senhor. Ela não tentou resolver na própria força, que é o que 99% das pessoas fazem. Sabe por que a gente tem conflitos internos em todos os ambientes? Seja no trabalho, seja na igreja, seja dentro de casa. Porque a última opção que nós temos é a oração. Nós vamos para a primeira, resolver na minha força. E aí Ana não fez isso. Ana orou ao Senhor. Ela entendeu que só Deus poderia resolver aquela situação e transformar aquela realidade. E foi isso que ela fez. E você precisa entender, gente, que quando você entrega, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando você entrega a sua humilhação, Lorena, você não sabe o que eu passei. Eu imagino, meu irmão, que não deve ter sido pouco. Algumas pessoas não precisam nem me dizer o que elas passaram, porque as feridas delas já estão vindo para fora, inclusive às vezes me afetando. Nem precisam falar. Tem pessoas que eu nem preciso mapear nenhuma ficha. Eu sei que ela foi muito machucada, porque os atos dela só mostram o que ela tem dentro. Mas quando a pessoa entrega tudo isso ao Senhor, esse peso sai da vida dela. É um peso que vai sair, e ela vai levar para aquele que pode solucionar. E aí é o primeiro passo do milagre dela. Vamos continuar. No versículo 11. Continuar o que Ana fez. Primeiro ela orou ao Senhor. No versículo 11. Se o Senhor me der um filho, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. O que foi que Ana fez, gente? Ela pegou a dor dela e transformou isso em oração. Presta atenção. Só que com uma oração com propósito. Ela diz: eu darei o meu filho ao Senhor todos os dias. Ou seja, esse menino não veio nascer por nascer. Ele nasceu agora com propósito. O motivo da vergonha dela se tornou agora o motivo da honra ao Senhor. Quando consagramos, gente, a nossa ferida a Deus, Ele pega essa dor que para você é impossível sustentar e vai usar como um testemunho para abençoar outros. Você sabia que muitas das dores que eu falo para você, eu passei? Você sabia que se a pastora Jussiara não passasse pelas dores que ela passou, ela talvez não conseguisse passar tudo que ela passa para você? A sua dor vai ser motivo para abençoar a vida de outras pessoas. A sua dor vai ter propósito. Aquela uva esmagada, lá na frente, ela vai ser apreciada, abençoando várias outras pessoas. Acabou aí? Não acabou. O que foi que Ana fez? Ela persistiu até ser ouvida. Ela já tinha feito um voto, não foi? Senhor, se me der um filho, eu darei o Senhor por todos os dias da sua vida. Ela fez um voto. No versículo 13. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Gente, essa moça, ela passou por muita coisa, né? Tudo que ela fazia, ela era mal compreendida. Ela passou agora, mesmo na busca por Deus, por um outro processo de compreensão. E aí, mas ela o que? Perseverou. Diga assim: eu vou perseverar. E aí ela perseverou. E no versículo 15, ela responde: não, Senhor. Não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. A perseverança dela, gente,
abriu espaço para a resposta divina. E essa resposta, se ela tivesse desistido quando ela era mal compreendida, mas ela persistiu. Eu não estou bêbada, meu Senhor. Eu não estou embriagada, meu Senhor. Eu só quero um filho. Porque eu quero acabar com essa humilhação também na minha vida. E eu quero dar frutos, herança. Porque filhos são heranças do Senhor. E ela continua no versículo 19. É o ápice. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. E Eucana teve relações com sua mulher Ana. E o Senhor se lembrou dela. Jesus, muito obrigada, Senhor. Não foi o fim de Ana aquilo ali. Deus lembrou de Ana e entregou a ela Samuel. Sabe o que é que significa Samuel? Deus ouviu. O que era lágrima virou resposta. O que era humilhação virou honra. A humilhação, gente, presta atenção. A humilhação que você entrega no altar, que você coloca no lugar certo, Deus vai usar para gerar propósito. Quando as lágrimas caem diante do homem, é uma coisa. Você vai ver alguém chorando, você vai ver alguém se lamentando. Ali é um lamento. Mas quando as mesmas lágrimas caem no lugar certo, caem no altar do Senhor, o que foi que aconteceu? O que a palavra nos mostrou? Isso vira uma resposta. E aqui eu vou passar para vocês os passos. Primeira coisa, reconheça a ferida. Não negue a sua dor. Quanto mais você negar a sua dor, mais você prolonga ela. Nomeia essa experiência que te feriu. Eu fui humilhado por isso. Eu fui humilhado por aquilo. Eu fui humilhado. Nomeie. E no Salmo 34:18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Se coloque diante de Deus. Senhor, está doendo na minha alma. Eu não sei o que está acontecendo. Está doendo aqui dentro. Porque eu fui humilhado nesse cenário. Primeiro passo. Segundo passo, derrame isso diante de Deus. Leve, como eu já falei, derrame com sinceridade. Exponha essa ferida ao Senhor. Lance, como diz lá em 1 Pedro, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Terceiro ponto, receba a sua real identidade como filho de Deus. A humilhação pode dizer: você não tem valor. Sabe o que é que diz lá em João 1:12? Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é amado do Senhor. Essa é a sua real identidade. Se as pessoas não veem isso, não se preocupe. Ore a Deus. Entregue essa realidade a Ele. E no tempo certo, Deus vai lhe honrar. Não queira pagar o mal com o mal. Não queira pagar na sua força. Entregue ao Senhor. Mas para isso você precisa saber quem você é. Jamais, gente, a sua humilhação pode lhe definir. Sabe quem lhe define? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a sua definição. Você é herdeiro com Ele. E por último, transforme a humilhação em testemunho. Ana dedicou Samuel ao Senhor. A sua dor se transformou em propósito.
Sua ferida, lembra que eu falei há pouco? A ferida que você está passando, que você vai curar em Deus, Deus vai pegar e vai dizer: vamos, resolve. Tá pressão, tá doendo, vai passar. Daí vai sair mais. Eu sempre falo e eu gosto porque eu vivi isso. De dentro de mim saiu outra Lorena. Eu não sou essa que vocês veem. Eu não era. E eu não sou ainda essa. Porque dentro de mim ainda vai sair uma Lorena melhor. Porque eu estou me permitindo. Porque tem mais Lorena. Sabe por quê? Porque eu sou feita à imagem e semelhança do Senhor. Eu sou algo incrível. E tem coisas que ainda me atrapalham. Tem coisas que eu estou ainda nos meus processos. E eu não quero, e eu estou em busca de curar. Eu estou em busca de ficar cada vez mais parecida com o Senhor Jesus. Essa é a minha ideia. Lorena, mas as pessoas não veem isso, não tem problema. Os frutos vão dizer da árvore. Nem todo mundo vai me amar. E poucos me amam por conta dessa mensagem. Mas Jesus não foi amado por todos. E está tudo bem. Eu não vim aqui para buscar a aprovação de pessoas. Eu vim aqui para buscar a aprovação do Senhor. E eu creio que se vocês estão aqui, Ele está dizendo: continue, porque eles precisam saber dessa verdade. É por vocês que nós estamos aqui nesse lugar. No dia que não tiver ninguém aqui, aí Deus está dizendo: Lorena, chegou a hora de montar a mala e vamos para outro lugar, porque o mundo precisa ouvir essa mensagem. Essa mensagem que vocês estão ouvindo aqui, que parece simples, que parece coisas porque é de graça, porque é normal, porque está no culto. Isso pode mudar o destino de gerações pós gerações. André está aqui, eu estou olhando para ele aqui, me lembrando. São gerações que podem mudar a partir de uma mensagem dessa. A partir de um dizendo: eu quero essa cura, eu quero essa transformação, porque os meus filhos não vão pagar pelas minhas feridas. Amém, gente? Então vamos orar. A história de Ana, a gente nos mostra que a humilhação não é o ponto final. É o ponto, é apenas um capítulo de uma linda história que Deus está fazendo na sua vida. Ela entrou no templo marcada pela vergonha. Foi assim que aconteceu. Ela entrou marcada pela vergonha, mas ela saiu marcada pela promessa. Suas lágrimas, gente, não são esquecidas. Não ache. Esses dias aconteceu uma coisa e a pastora disse: por que você está surpresa? Você não estava orando por isso. Não ache que Deus não está ali olhando. Não ache que você está esquecida. Não. Deus não esquece um momento de nós. Mas Lorena, por que não aconteceu ainda? Porque você está na fase da prensa. Aí o que cabe a você? Entregue ao Senhor. Senhor, vou continuar orando. As coisas não aconteceram ainda, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar até o fim. Amém, gente? Ora comigo. Senhor, hoje eu entrego diante de Ti toda palavra que me feriu, toda lembrança que me humilhou, toda voz que tentou roubar minha dignidade. Eu rejeito, Pai, as mentiras que disseram sobre mim. E nessa manhã eu recebo a verdade da Tua palavra. Eu sou Tua filha, amada, honrada e escolhida. Transforma, Pai, minhas lágrimas em alegria, minha vergonha em honra, e faz da minha vida um testemunho da Tua fidelidade. Em nome de Jesus, Pai.